E agora me acompanhe atenta, porque eu aposto que você não vai sair a mesma depois que você souber o passo a passo do que eu vou falar aqui. Bem-vindas ao estudo do livro A Coragem para Liderar, da Brené Brown. Dando sequência aqui, nós já estamos na página 190. Isso mesmo, 191. Parte 2 do livro. Viver de acordo com os nossos valores. Bom, hoje esse assunto ele é tão importante, é o cerne, é a essência. Sabe quando a gente fala, e aí, você vive de acordo com a sua essência? E você coloca no mundo sua alma? Então, os valores, eles são aqueles nomes, aquilo que é palpável, que a gente traz da essência para a vida. São algumas palavras que a gente tem que saber na ponta da língua quais são os seus valores, e não dá para ser uma lista enorme, porque quem tem muitos valores, muitas prioridades, acaba se perdendo, não tem nada na vida. Então, vamos lá estudar a forma como ela trouxe aqui para nós, e sempre ela traz de uma forma muito irreverente, de uma forma muito diferente, e por isso é que a gente está estudando esse livro, e por isso que ele é um best-seller, né? Que está aí sempre entre os mais vendidos lá do New York Times. E é um livro atual, um livro repleto de pesquisas, que fala da nossa humanidade. E se a gente não olhar para a nossa humanidade, não há autoconhecimento. E para que a gente possa ser independente, autônoma, ser dona da nossa própria história e ir lá resgatar o melhor de nós, a gente precisa de autoconhecimento. Uma pessoa sem autoconhecimento é um barco à deriva. É um barco que está solto no oceano, e vem onda, leva para cá, depois vem outra maré, leva lá para o outro lado, aí vai parar em ilhas, em terras que não queria, vai encontrar obstáculos que nem precisava. Por quê? Porque não estava indo para o lugar que escolheu, porque está vivendo coisas que nem sabe por quê, porque de repente está brigando, defendendo, se cansando e nem sabe por quê. Como é que está a sua vida? Você acha que você segue algum valor bem importante para você? Vamos descobrir quais são os seus valores? Tem um exercício aqui para fazer. E esse capítulo em especial, eu já destaquei aqui as ideias dela e já coloquei no programa A Hora de Brilhar, que é um programa que está quase pronto, é um programa de autoconhecimento feminino que está quase pronto para você conhecer. Espera aí um pouquinho que você já vai saber disso. Na semana que vem eu já vou estar falando desse programa. Um programa para todas as mulheres. Não precisa ter conhecimento prévio nenhum, não precisa ter conhecimento de sagrado feminino, de círculos, enfim, de yin, de yang, não. É um programa para toda mulher de qualquer idade poder acessar e fazer um movimento para dentro de si mesma, descobrindo quem você é. É bem legal, está sendo construído assim com muito cuidado. E como pedagoga, eu gosto de estruturar, de fazer estratégias dentro dos cursos e dos programas que eu tenho. E você pode ficar sabendo mais também dos livros, né? Tem um livro A Jornada da Heroína, que está à disposição de vocês em forma física e também digital. E você encontra os links todos na bio aqui do Instagram e na descrição desse vídeo aí no YouTube, tá bom?
E no Facebook também na descrição. Mas vamos lá então conhecer um pouco sobre o que ela fala. Que uma pessoa que não sabe falar qual é o maior valor da sua vida precisa parar e pensar um pouquinho. E é o que eu quero te convidar agora. Se alguém fala para você, corre lá na sua casa que tá pegando fogo e você precisa pegar o que você tem de valor lá. Pega ligeiro. O que você correria lá para pegar? O que você pensa assim? A primeira coisa que eu tenho que correr lá em casa pegar. Para aí um pouquinho, pensa, respira. Claro que a gente vai pensar, pegaria meus filhos, pegaria meu marido, ou não, né? Deixaria ele lá. Depende do que você tá vivendo aí na tua relação, mas você pegaria a tua companheira, pegaria a tua mãe, tudo bem. Esses são valores, assim, muito importantes, que são as pessoas que a gente ama, né? Mas eu quero falar assim, pensar o que é que você entraria lá para pegar. Por exemplo, eu pegaria meus documentos, talvez eu fosse correndo pegar minha bolsa com meus documentos, minha carteira de motorista, minhas coisas assim que eu sei que vai dar muito trabalho depois para recuperar. Ou sei lá, se eu teria alguma coisa assim que eu correria para pegar, talvez meu computador com todas as minhas aulas e meus programas e os projetos que eu tenho, talvez eu pegaria ele, porque todo o meu trabalho está no meu computador. Então, alguma coisa assim. Então, isso é valor para mim, né? Isso é valoroso para mim, dentro da minha vida. É o que facilita a minha vida, é o que eu uso no dia a dia. Então, ó, minha bolsa com meus documentos e o meu computador, certo? E agora, dessa mesma forma, se você olha para você e você diz assim, meu Deus, eu não posso perder isso em mim. Essa é a minha marca. Isso é o que eu tenho de mais potente em mim. Eu não posso perder isso de jeito nenhum. Então, é isso que a gente precisa ter na ponta da língua. Daqui a pouco eu vou te ajudar a descobrir, porque você pode dizer que tem muitas coisas, né? Vários valores importantes. E algumas coisas se confundem com valores também, né? Hoje eu estou com uma aguinha aqui porque estou curando aí uma gripe, uma dor de garganta. A gente precisa muito se cuidar, né? Aqui em Curitiba o clima está adorável pra gente ficar gripada. É uma oscilação, é muito calor, muito frio, tudo ao mesmo tempo, uma oscilação enorme na temperatura, mas isso só chama para mais cuidados, né? E por que que os valores são tão importantes? Porque são eles que nos levam para a arena, como ela diz aqui. Os valores nos jogam na vida, nos dão coragem para fazer as coisas. E coragem pode ser um valor também, mas eles geralmente vão proporcionar emoções de força, de motivação, para a gente ir para a vida, sabe? Para a gente ter a coragem até mesmo de lutar. A gente fica mais forte quando a gente está sob os valores que faz sentido para nós, né? Que vem da essência. Então, a gente se movimenta, sai da zona de conforto quando a gente está regido pelo valor que nós carregamos na vida. Nada me segura quando mexe comigo nesse ponto. Esse é o valor. Então, tô dando voltas e daqui a pouco a gente vai falar os exemplos de valores, né? E geralmente também é o que nos levanta quando a gente cai. Então, valores também, eles são emoções, né? Se transformam em emoções, em comportamentos que nós vamos ver que nos tiram da prostração, aquilo que nos arranca da inércia, do desânimo. Quando a gente está travado, e eu tenho escutado muito, eu recebo
dezenas de mensagens por semana de mulheres com as quais estão nas minhas rodas de leituras, nos meus grupos do WhatsApp, que compram meus cursos, leitoras do meu livro, da Jornada da Heroína. Então, elas vêm contando muitas vezes das suas dores. E a dor de se sentir travada, de se sentir pesada, de se sentir desanimada, de sentir que não tem condições de prosseguir, são inúmeras, sabe? Essa fala, inúmeros textos com isso. Então, por isso que eu me motivo para vir aqui, né? E o meu valor me move para estar aqui. Vou contar o meu valor daqui a pouquinho para vocês, tá? Vou ajudar vocês a descobrir o valor de vocês, vou dar algumas ideias para vocês e ao mesmo tempo eu vou contar para vocês os meus valores, tá? Então, se a gente tiver isso bem claro para nós, tem alguns movimentos que vão se tornar mais fáceis. Olha essa frase que ela fala aqui. Os líderes corajosos que entrevistamos nunca entraram de mãos vazias numa arena. Quando ela fala assim na arena, né, ela tá falando na vida, numa decisão, numa entrevista de trabalho, numa maternidade, num projeto novo, numa nova fase da vida, numa conversa difícil, numa relação que você resolve assumir ou numa relação que você resolve terminar. Então, isso é entrar na arena, dizer eu preciso me movimentar. Então, isso é entrar na arena, quando ela fala aqui no livro, né? Muitas vezes ela usa esse termo e eu acho bem legal. Porque é importante, né, que a gente tenha essa postura. Isso é postura de líder. E o livro dela trata disso, a coragem para liderar. Liderar a nossa própria história é o começo de tudo. Ninguém lidera uma família, ninguém consegue ser uma mãe, um pai líder mesmo, que vai estar ali movimentando, né, a família, trazendo eles para um lugar estável, um lugar de crescimento, se não tiver essa coragem para liderar. Toda mãe, todo pai, toda avó, todo avô, toda madrinha precisa ter liderança. Toda professora, professor, toda facilitadora de círculo, toda guardiã, toda pessoa precisa ter uma pitada bem apimentada de liderança. Liderança é um movimento yang, mas o valor é yin, né? O yang, o masculino é a liderança, mas a coragem é feminina, porque ela vem lá da tua essência. Então, os valores estão lá dentro de você. E essa combinação é perfeita, né? Mas isso é um assunto mais profundo, né? Quando a gente fala de sagrado feminino, de sagrado masculino, são potências que nós temos latentes dentro de nós. E o nosso trabalho aqui, nesse estudo, é só motivar para que a gente possa ser o melhor que a gente tem possibilidade de ser. E pode saber que é muito mais do que a gente tem sido muitas vezes. Eu vejo pessoas potentes, mas não vejo a potência delas no comportamento delas. Não vejo que elas levam essas habilidades que ela fala aqui, né? E que os grandes líderes, ela notou como algo comum, né, aos grandes líderes, às grandes líderes. Ela notou que eles levam para a luta suas melhores habilidades e seus valores. Não dá para ir sem essas ferramentas ou então armas, né? Se a gente quiser dizer nesse contexto de luta. Mas eu gosto de dizer ferramentas para você poder fazer alguma coisa. Eu, como gosto muito de fazer bolo, certa vez eu comprei uma batedeira e ela tá ali paradinha, mas eu ainda quero usar muito ela. Uma batedeira super potente, que bate até massa de pão. Porque eu gosto e eu
fazia bolos e pães para colocar no meu espaço terapêutico no Território do Sol. Então, olha só, então eu precisava, para fazer isso acontecer, para levar meus bolos deliciosos para lá, meus pães que todo mundo lembra e fala para mim sempre, que lembram, né, dos meus bolos e tal, meus e da Priscila, minha companheira, que assumiu depois o café do Território do Sol e também, meu Deus, é um espetáculo nessa área da confeitaria. Um beijo, Priscila. Amo você. Então, a gente precisa ter ferramentas, equipamentos. Quando eu comprei essa batedeira, gente, eu fazia muitos bolos e rapidinho, enchia 5, 6 formas. Meu forno também era enorme. Então, é gostoso de ver isso acontecendo, né? Então, quando a gente vai para a vida, para a luta, você tem que levar ferramentas, tem que levar suas habilidades e também tem que levar os melhores ingredientes, que são os seus valores. Adorei isso que ela fala. Olha, além das habilidades e ferramentas de confronto, sempre levaram consigo a clareza dos valores, na ponta da língua, os seus valores. E a definição do que é valor? Um valor é um modo de ser ou uma crença que consideramos muito importante. Um valor é um modo de ser porque tem comportamento, tem ação e é um princípio, uma crença, algo que você tem como uma bandeira, que você luta por aquilo, que você arregaça as mangas por aquilo, que você defende. Então vamos lá. E agora me acompanhe atenta, porque eu aposto que você não vai sair a mesma depois que você souber o passo a passo do que eu vou falar aqui. Primeiro passo: não podemos viver de acordo com valores que não conseguimos nomear. Então, ela reforça aqui que o primeiro passo é dar o nome, né? Agora para um pouco para pensar o que é mais importante para você na sua vida. O que vem primeiro na tua cabeça? Ela diz que as pessoas perguntam muito sobre, tá, mas você quer que eu nomeie mais os valores profissionais com relação ao meu trabalho, ou os valores que eu trago com a minha família, ou os valores que eu trago da minha religião? E ela fala aqui, um valor real, um valor de vida, é o valor da pessoa, tá? Não é o valor que você vai ter em um determinado lugar e fechou a porta do teu trabalho, voltou para casa, pronto, aquele valor sumiu. Se você tem o valor da honestidade, o valor da responsabilidade no teu trabalho, você é ótimo nisso, se esse é um valor para você, ele vai cruzar a fronteira e vai vir para casa com você, ele vai com você para o mercado, ele vai com você aonde você for. Responsabilidade em todos os aspectos. Não adianta ser um ótimo profissional, mas não assume o filho que tem. Isso não, a responsabilidade já deixou de ser um valor aí, né? Então, um valor é aquele que a gente vai aonde a gente estiver, ele vai estar lá junto com a gente. Isso eu achei bem legal. E aqui, então, ela fala para nós escolhermos 2 valores na vida. Porque ela cita o Jim Collins, que fala assim, se você tem mais de 3 prioridades, você não tem nenhuma. E é isso mesmo. Se você está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, nada vai sair bem feito. Se você tem muitos valores, você vai ter muita dificuldade de seguir todos eles, porque eles vão abrir um leque de comportamentos que você vai precisar ter para defender aquele valor na tua vida. Ele vai ser o teu princípio de tudo, o fundamento da casa, né?
da tua casa interior, do teu movimento, das tuas estruturas emocionais, racionais, né, dos teus pensamentos, dos teus projetos. É quando você chega assim, alguém diz: "Ah, eu tenho uma piada para te contar, muito engraçada aqui", e de repente ele faz a piada, mas você sentiu mais como uma ofensa aquela piada do que como engraçada. Aí você vai sentir em você: "Ué, por que eu não achei graça disso?". Pode saber, bateu em algum princípio que você tem. Se alguém te chama: "Tem um projeto incrível, você vai amar". Quantas vezes já me falaram isso? "Elô, você vai adorar um projeto, você é a tua cara, porque isso, porque aquilo". E aí eu começo a escutar e daqui a pouco eu vou olhando aquilo e realmente é incrível no valor da pessoa. Mas eu já vou sentindo assim um distanciamento, digo, não é para mim. E eu comecei a ter isso muito mais claro de um tempo para cá, depois de usar todas essas ferramentas de autoconhecimento, depois que eu entro com mais facilidade no meu mundo interior, tenho contato com os meus valores, inclusive tomei muitas decisões importantes, saí de muitas arenas, saí de muitos lugares, parei de frequentar, porque eu olhava para os meus valores e dizia: nada justifica, tá ofendendo muito o meu valor, o meu princípio. Eu já vou contar para você qual é meu princípio, porque agora chegou a hora de eu ajudar você a dar uma olhada na lista que ela tem e que ela trabalha. Olha essa lista aqui, tá? Inclusive essa lista tem os direitos autorais dela aqui no livro. Opa, aqui. Tá? Toda essa lista aqui, tá? A gente vai dar uma olhada, não vou ler todos os valores que ela nomina aqui, porque senão a gente vai demorar muito nesse vídeo, mas ele tá aqui na página 196. Eu sugiro muito para vocês dar uma olhada nisso. Eu vou deixar depois citada a página, tudo aqui, tá bom? Na descrição para vocês. Mas eu tirei alguns aqui que eu acho bem legais e que eu vejo muito nas pessoas por aí. E eu quero que você vá olhando agora, você pode anotar todos eles, ou ir simplesmente pensando e escolhendo qual dele você acha importante e qual dele você acha assim que é importante, mas fica em segundo plano, tá bom? Então vamos lá. Alegria, amizade, amor, amor próprio, aprendizado, autenticidade, autodisciplina, aventura, beleza, bondade, bem-estar, compaixão, competência, cooperação, criação dos filhos, criatividade, crescimento, esperança, eficiência, dignidade. Dignidade, inclusive, é uma palavra tão legal que tá na nossa Constituição Federal, né? Como um princípio e um direito, né? De dignidade que todo ser humano tem. Olha que valor do nosso país, né? O valor do nosso país é dignidade. Eu acho muito importante essa palavra também. Honestidade, harmonia, gratidão, humildade, humor. Meu Deus, eu quero tudo, todos são importantes para mim. Você não acha? Intuição, justiça, lealdade, liberdade. Ai, meu Deus, eu amo essa palavra, a palavra da minha vida. Natureza, otimismo, plenitude, respeito, segurança, sabedoria, serenidade, sucesso, transparência, utilidade. Vamos ficar com essas por aqui. Plenitude também. Vamos ficar com essas por aqui. E aí você vai ter que olhar para elas. Você pode escolher primeiro umas 8, depois você tira 4 e depois você tira 2. Sabe por quê?
algumas delas podem ficar num escalão, num segundo escalão, assim. Não que elas não sejam importantes, mas tem uma importância um pouco menor, que se você tiver que ficar entre uma e outra, você vai ficar com aquela do primeiro escalão, tá? Por exemplo, se você pega lá, otimismo, e você pega dignidade, né, que eu falei tanto aqui, vamos dizer que a dignidade está no primeiro escalão e o otimismo está no segundo escalão, tá? Então, você vai reger a tua vida pelo conceito de dignidade. Você vai estudar essa palavra. Você vai ver se ela realmente é para você. Dignidade tem vários aspectos que formam, vários comportamentos, várias características que regem essa palavra. O que é dignidade, né? É ter aquilo que te deixa com uma estrutura boa para dizer eu tô uma vida digna, que dá orgulho, que dá potência, que me deixa ser eu mesma. Olha só, o meu olhar, né? Tô fazendo o meu olhar. Faça o seu aí, pegue as palavras e faça o seu olhar aí, tá bom? E eu fiquei aqui olhando, vou dizer para você as palavras da Brené Brown. As palavras dela são coragem e fé. Ela fala que ficou com a palavra família com muita dificuldade para não colocar como um valor primeiro, né? Porque é muito importante para ela. Por Deus, para quem família não é importante? Para poucas pessoas, né? Então, a gente pode olhar para alguns valores que são comuns a todos nós. Então, por exemplo, dignidade é um valor comum a todo mundo tem que ter, tem que ser valor para todo mundo, né? Agora, tem alguns valores que já são mais para alguns, como ela colocou aqui, coragem. Para ela é um valor importante, coragem. Por isso que até ela coloca e usa, né? A coragem para liderar, a coragem de ser imperfeito no livro sobre vulnerabilidade, porque coragem para ela é um valor. Então ela vai estar usando a palavra coragem, vai estar usando em toda a parte essa palavra, porque vai estar sempre para ela presente. Ela dá alguns exemplos do quanto ela, às vezes, até se mete em confusão por causa desse valor que ela tem, de ter coragem. Por exemplo, ela defende, né, alguns pontos de vista e alguns direitos humanos e de minorias e então alguns aspectos, e ela vai para as redes sociais e ela briga muitas vezes e aí ela recebe várias críticas, comentários daqueles que são doloridos de receber, né? São até cruéis muitas vezes. Aí ela sai das redes sociais, ela dá um tempo, ela se protege, mas ela diz que como coragem é um valor para ela, ela não se aquieta, né? E ela viu que, ela destaca uma frase aqui bem interessante, olha, essa frase que está em destaque no capítulo, líderes, que ela viu nos líderes, né, nas pesquisas dela. Líderes corajosos que vivem segundo os próprios valores nunca ficam calados quando o assunto é difícil. Então, para ver um modelo, né, um exemplo que ela está dando dela para nós olharmos para nós. E aí o segundo que ela usa é a fé. E ela sente muito que a fé reúne vários outros valores que ela gostaria de deixar. Então ela tem fé na família, fé nas pessoas, fé nela mesma, fé para ela, fé é muito importante. Então, por isso que ela fala, né, que às vezes a minha oração é simplesmente se eu perder o barco, não era o meu barco, porque ela é uma pessoa que tem fé. Achei lindo isso, né? Então, é importante que você, ao escolher os seus valores, que você tenha suas frases
para esses valores. Escreva frases sobre esses valores. Procure frases inspiradoras sobre os teus valores e seja uma pessoa de marca, de legado, que está deixando esse brilho onde toca. Tudo que você toca vira aquilo que é o teu valor. Lembra do conto, né? Tudo que eu toco vira ouro, tudo que aquele rei tocava virava ouro. E aí você vai olhar para o teu valor e ver se ele realmente vale a pena, porque lá no conto, né, tudo que o rei tocava virava ouro. No entanto, ele não conseguia se alimentar, ele ia pegar uma maçã, a maçã virava ouro. No começo, tudo lindo, maravilhoso, né? Ele ficou muito mais rico do que ele já era. Mas quando ele foi tocar na filha, a filha também virou ouro, né? Então, e o desespero bateu. Então, cuidado com valores que vão te deixar uma pessoa engessada, uma pessoa muito conservadora em algumas coisas que não vão te fazer bem. Cuidado para não virar pedra, não virar ouro, não virar metal, tudo que você toca. Não, veja se o teu valor faz bem para você. Assim como ela aqui, tudo que ela toca com coragem e com fé. Gente, essa é essa mulher, define muito ela. Então, os teus valores, eles vão te definir. E agora eu vou te contar os meus valores, depois de olhar muito por aqui. Eu tenho 3 palavras que me guiam. Uma delas está aqui atrás, ó, de mim. Não sei se dá para ler aqui, né? Aqui pro Instagram. Aqui, né? Essa palavra aqui é uma das palavras que rege a minha vida. Mas eu vejo que paz é uma das palavras, né? Nem tá nessa lista dela aqui, não encontrei paz na lista dela. E eu tenho 3 palavras que já falei em cursos meus, já falei em outros momentos. São 3 palavras que para mim eu encontrei no livro do Eckhart Tolle, No Poder do Agora, em 2017. E para mim, assim, eu olhei para essas palavras e falei, gente, essas são as minhas palavras. Paz, paz, eu gosto de falar com paz. Eu vivo para levar paz, para levar para as pessoas paz, para que as pessoas sintam paz. Eu gosto de colocar no meu trabalho a organização, né, na minha fala, de fazer uma sequência, Por que eu gosto disso? Porque eu acho que isso traz paz. Isso traz, assim, a sensação de, tá bom, tá tudo organizado, tá tudo gostoso. Não sou perfeccionista, né? Já fiz a avaliação, já olhei, já tomei florais para isso, mas paz é o que me dá, é o que me leva para luta, sabe? Se às vezes eu tô cansada, mas eu vejo que se eu fizer um movimento, por exemplo, na minha casa, se eu fizer um movimento nas minhas relações, se eu fizer algo por alguém, mesmo às vezes estando cansada, que eu vou sentir paz no meu coração, eu fico bem, fico bem. E aí eu tive que fazer um trabalho muito claro com a codependência, né, emocional, porque essa paz já me fez muitas vezes, já me levou muitas vezes a fazer coisas que eu não queria fazer, mas aí se tornou uma obrigação para mim fazer, porque, meu Deus, eu virei escrava da paz. Pode isso? Pode, porque aí eu comecei a sentir com o ego. E se o ego entra aí nesses valores e ele começa a virar o policial desse valor, ele vai fazer com que você vire escrava desse valor. E foi aí que eu comecei, opa, a paz tem que ser para os outros, tem que ser para minha casa, tem que ser para tudo, mas e dentro de mim? Então agora eu ajustei esse valor, certo? O valor se ajustou em mim. É como uma pessoa, como ela, que tem o valor da fé. Se ela se torna escrava dessa fé,
e ela não, começa a não querer ver, às vezes, as armadilhas que estão por trás das mensagens, das pseudo-mensagens movidas para a fé, ela também vai virar uma escrava da fé, né? Ou escrava da coragem, porque ela vai virar uma topetuda, arrogante. Opa! Todo mundo tem que escutar, porque eu tenho que falar. Então, calma aí. Isso é uma tirada que eu tô tendo com minha experiência na área terapêutica, né? Então, claro que o livro dela não tem essa abordagem terapêutica, apesar de ele ser extremamente terapêutico, né? Mas eu quero trazer para esse olhar com a experiência que eu tenho com as pessoas e comigo. Quanto a gente vira escravo de um valor. Então, cuidado, porque esse valor tem que fazer bem para você. E depois eu quero discutir isso um pouquinho mais, porque ela traz mais uma questão sobre isso, tá? Mas vamos lá pro meu. Então, a paz é um grande valor para mim. E, e eu tenho um outro valor para mim. Bem importante. Olha como é legal. Quando eu falo, eu sinto esse valor. Eu me emociono porque eu vou falar desse valor para você. Mas eu tenho um grande valor na minha vida que é a alegria. Extremamente importante para mim, alegria. E esse valor que eu aprendi com o meu pai, ele é para mim o motivo de sorrir, é o motivo de estar contente, é o motivo que gera em mim independência emocional. Sim, porque eu vejo que eu me desprendo do desânimo, eu me desprendo, sabe? Eu solto, né? Eu desapego de muitas coisas que vêm na vida mesmo, desafiando essa minha alegria, essa minha vontade de estar aqui falando com você, essa minha vontade de ver o sorriso das pessoas. E a minha maior alegria é ver a alegria também das pessoas. Claro, não sou uma comediante, não trabalho com humor, não tenho essa habilidade, né? Mas essa alegria, ela tá dando a mão assim pro contentamento, né? É um jeito de gostar, mas tem que ser uma alegria muito legítima, muito respeitosa. Não é uma alegria por alegria, passando por cima dos valores dos outros, fazendo piada com situações de dor ou de deficiência, né? Ou de qualquer tipo de limitação que nós vemos ainda como limitação, né? Física ou qualquer coisa que ofenda para mim já não é mais motivo de alegria. É um motivo de olhar e sentir que aqui, então, alegria é um termômetro. Opa, aqui não tem alegria, não consigo sentir alegria, então isso aqui eu farejo, né, como loba. Isso aqui não tá certo, não. Se não me traz alegria, se não me traz contentamento, se não me traz esse viés de escuta, isso aqui não me traz paz nem alegria, por que que eu tô prosseguindo com isso? O que está acontecendo? Eu vou olhar, né, para isso, para eu me movimentar. Vou para a arena então. Vamos lá, vamos lutar. E eu vou dar um break. Acabou, parou aqui, parou. É legal saber, né, o que rege a vida da gente. E olha, gente, tem uma palavra aqui que ela coloca como valor, que é o amor. Então, para mim, essa palavra também é bem importante e eu vejo que eu me movo muito com amor. Quando eu vou, quando eu paro para responder alguma mulher, para responder uma mensagem, para olhar ali, eu sinto muito amor. Só que aí o amor para mim, ele tá um pouco acima, né? O amor é uma virtude, o amor eu acho que é uma conquista. Ele se transforma em valor, né? Mas eu acho que eu manifesto o amor na alegria e na paz, né? Que eu levo, que eu expresso na minha forma de lidar com as coisas e com as pessoas. Então, contado está os meus valores para vocês. E agora
Eu vou ficando por aqui, mas antes eu quero terminar contando só para vocês essa questão que eu achei muito importante. Ela fala assim: isso me define? Você faça essas perguntas antes de você fechar com as suas palavras. Isso me define? É isso que eu sou no meu melhor estado? Isso é um filtro que eu uso ao tomar decisões difíceis? Coloca essas 3 perguntas para você, anota aí, tá? Coloca essas 3 perguntas, eu vou deixar aqui na descrição também essas 3 perguntas para você. Tá bom? Tem mais processos que ela coloca aqui, mas aí eu não vou contar tudo para vocês. Vocês podem, quem tem o livro pode dar uma olhada aqui nesse capítulo, mas eu coloco lá no meu programa, onde eu transformei numa vivência, né, para a gente poder chegar até a autonomia e independência. Os valores têm que estar muito claros. Então lá eu faço um exercício bem prático, onde você vai sair com as tuas palavras e depois você vai fazer uma ligação com a independência para ver se você realmente tem independência e para ver se você chegou na autonomia. E aqui eu quero finalizar dizendo, voltando àquele espaço que eu falei sobre nem sempre ser agradável estar com os valores presentes. Ao longo dos anos, a Brené descobriu que não é fácil defender os nossos valores e estar com eles, né? Estar com essa essência, com a alma na vida, que significa estar com esses valores. Significa que muitas vezes vai ser difícil você colocar no teu comportamento diante de algumas situações os teus valores. Vai ser difícil às vezes para mim preservar a paz, sabe? Então, para que a gente não caia, né, na força do ego, de querer que tudo seja fácil, porque é isso que o ego quer, que tudo seja confortável, ele quer nos preservar, ele quer preservar nossa energia, por isso que acontece assim. Mas o mais importante é saber que eu não estou me traindo e eu estou preservando a paz dentro de mim. Então, eu estou preservando a dignidade. Eu estou brigando, eu estou dizendo algumas coisas importantes para um filho meu, por exemplo, e não é fácil às vezes entrar, confrontar ideias, confrontar crenças diferentes, né? E que às vezes estão nos ofendendo. Não é fácil. Mas se você conseguir estar com o teu valor nesse momento, sem ficar chateada, puxa, olha só, perdi a minha paz ali, gritei, falei. Às vezes a gente grita, mas por dentro eu estou em paz, porque eu estou alinhada ao meu valor. Ao meu valor. Eu estou muitas vezes triste, e com isso eu não posso brigar comigo mesma, porque a situação é de tristeza. Mas por dentro eu posso estar contente por estar ao mesmo tempo, tá? Por estar acolhendo aquela tristeza. Olha só. Ai, é profundo, né? E por aqui tem muita coisa mais que você vai encontrar aqui no nosso canal. Tem muito material para você aqui no YouTube, principalmente, muitas playlists que você pode maratonar aí, conhecendo mais as profundezas terapêuticas, né, do mundo interior, que é percorrer o autoconhecimento. Fico por aqui com muita gratidão, alegria e paz. E desejo que você sinta teus valores aí crescendo dentro de você. Eu quero muito que você deixe o seu like, porque é muito importante para mim. Se você ficou até aqui é porque você gostou. Então não esquece, deixa teu like e comenta, salva essa live para você sempre estar olhando, mandando para alguém que você acha importante. E aguarde as novidades aí sobre o nosso programa de autoconhecimento feminino, A Hora de Brilhar. Beijo grande.